E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um domingão e eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre as razões que me levaram a fazer a aposta na Oi e também vou contar um pouquinho sobre a minha experiência na Bolsa de Valores para que vocês tenham um melhor entendimento dos riscos envolvidos e que o importante disso tudo é saber o que está fazendo. Então vamos lá! Bom, eu vi durante a semana diferentes comentários sobre esse tipo de aposta. As pessoas estão falando muito, porque esse é o momento, é uma modinha, tá todo mundo falando sobre a Oi, então aí fica aquela coisa assim, é muito arriscado, não é muito arriscado, vale a pena, não vale a pena. O Primo Rico fez um vídeo que eu achei assim, foi muito bem feito, um excelente trabalho, só que na minha opinião é meio tarde para falar sobre isso. E a gente precisa saber analisar o momento das coisas. Você querer avaliar a estrutura organizacional de uma empresa, querer ver a governança no momento em que você está posicionado como holder e a participação na sua carteira ela pode te incomodar, aí você faz uma avaliação com mais calma para ver quais são os riscos, se faz sentido você manter a posição, diminuir a sua exposição ou fechar a posição. Isso é diferente, então vamos supor que a cotação estivesse na casa de R$20 e você visse um quadro que nem o que o Primo Rico mostrou. Isso preocuparia, aí principalmente se você tiver uns 3 dígitos de participação. Aí você não vai querer manter esse tipo de exposição e colocar em risco a tua participação. Daí, nesse caso, você pode começar a rever. Bom, existe uma probabilidade grande da empresa começar a ficar numa situação cada vez pior e esses números caírem bastante e eu não quero ver a minha carteira derretendo. Então, tudo bem que a diversificação também faz diferença nesse caso. Mas, na situação atual, como a gente está discutindo se vale a pena apostar ou não, discutir a governança da empresa não faz a menor diferença, até porque, se ela passar pelo processo de turnaround, a estrutura organizacional vai mudar da água para o vinho, não tem como continuar do mesmo jeito. Ou você acha que se alguém comprar, se trocar o controlador, vocês acham de verdade que a estrutura vai continuar do jeito que está? É óbvio que não. Mas quais foram as razões que me levaram a fazer a aposta na Oi? Eu trabalho com tecnologia da informação e eu acredito que todas as pessoas que têm um contato similar ao que eu tenho e que conheça a abrangência real da Oi, provavelmente deve estar se posicionando. É muito difícil que não. Eu vejo inclusive analistas dizendo o seguinte, o problema da Oi é que ela está presa à telefonia fixa, a participação dela na móvel é muito pequena, caiu, não é que é muito pequena, caiu. E que ela perde muitos recursos tendo que dar manutenção nos orelhões. E que uma aprovação de uma PLC, que eu não lembro qual que é agora, pode mudar essa realidade e aí as pessoas estão na expectativa disso. Meu amigo, essa questão do orelhão é ridícula. A Oi, ela tem uma estrutura de backbone gigantesca. Ela trabalha com circuitos de dados, eu estou falando de circuitos de MPLS, de LAN Link, serviços de internet, banda larga, serviços de colocation, alugando espaços em data center, soluções de firewall, de VPN, anti-DDoS. Os principais provedores de internet acabam contratando circuitos da Oi também. Normalmente a gente costuma trabalhar com 2 roteadores. E por questão de redundância, não faz sentido que você coloque 2 roteadores da mesma operadora. Então acaba sendo um Oi e o outro Embratel. Então se você analisar o campo de atuação da Oi, ele é gigantesco. Aí você pode se perguntar assim, mas então se é tudo isso que você está dizendo, por que dá tanto prejuízo? Porque ao longo dos anos passou por mão de gente que só queria sugar a empresa, só fizeram merda. Mas se você analisar quais são os clientes da Oi, vocês vão se surpreender. Esses analistas não fizeram o dever de casa direitinho não. Tem muito banco e instituição pública que tem contratos que eu vou te falar. É que, infelizmente, eu acho que seria antiético eu detalhar isso aqui para vocês agora. Mas muitos de vocês não têm a menor noção dos valores que tem por trás disso daí. Vocês não têm noção. A não ser que trabalhe dentro da área ou tenha algum contato com o pessoal de TI da Oi. Mas fora isso, vocês não têm noção mesmo. Então, assim, por essa razão, foi visualizando tudo isso, por ter
experiência nessa área e contato com esse pessoal, é que eu decidi arriscar. Mas é óbvio, eu não sou irresponsável, eu não vou fazer uma aposta desproporcional ao que eu tenho em carteira. Eu não quero correr um risco descomunal. Diferente do que eu vi em alguns vídeos, eu vi pessoas comentando assim: eu vou pro tudo ou nada, ou eu vou ficar milionário, ou eu vou rasgar dinheiro de verdade. Eu espero que tenha sido dito em tom de brincadeira, porque não vale a pena fazer esse tipo de coisa. E para reforçar os riscos, eu resolvi contar um pouquinho da minha experiência na Bolsa de Valores. É engraçado porque até então eu vinha, isso antes de 2010, eu tinha começado a investir, mas há muito tempo, acumulando, poupando numa caderneta de poupança. Aí chegou um momento que eu falei assim: não, tá na hora de eu melhorar esse rendimento, eu não vou ficar preso só na caderneta de poupança. Só que naquela época a gente não podia investir no Tesouro direto como pessoa física, teria que ser através de um fundo. Então como que a gente fazia isso? Através de um fundo DI. Então eu comecei a investir no fundo DI, o tempo passou e acho que em 2010 ou 2011, alguns colegas de trabalho começaram a falar assim: não, porque a renda fixa paga muito pouco, é perda fixa, que a Bolsa de Valores ela tem retornos gigantescos, que a gente pode ganhar dinheiro de verdade. E como eu venho de uma formação, como meu pai ele tem uma cabeça muito mais conservadora, bem mais do que a minha, ele me influenciou muito nisso e eu era muito resistente. Quando falava em Bolsa de Valores, não, isso aí é coisa de jogatina, não vou participar disso. E aí eles começaram a bater tanto nessa tecla e eu comecei a ver que eles estavam ganhando mesmo dinheiro de verdade. O problema é que você pode começar ganhando dinheiro sem saber o que está fazendo. E meu amigo, isso no final nunca termina bem. E aí eu estava observando isso e o que me veio à cabeça foi o seguinte: eu vou ser o único trouxa que vou ficar de fora e não vou ganhar dinheiro junto com esse pessoal? Não mesmo, vou ganhar dinheiro. Qual que é o primeiro problema? É que a gente associa que a bolsa é um cassino, que é meramente especulação pura. E aí você começa naturalmente a procurar por empresas baratas, que tenham uma cotação bem baixinha, próxima do pozinho mesmo, porque aí você pode comprar um número de ações bastante elevado e qualquer oscilação próxima de R$1 você ganha muito ou perde muito. E aí fica assim, se você parasse para pensar, quais são as empresas boas para você falar assim: eu quero me posicionar e ser sócio? Você tem Banco do Itaú, você tem EZTEC, você tem Banco do Brasil, você tem a VEG, você tem a Engie. Só que se você jogar isso no papel e falar assim: quanto de dinheiro eu preciso para ter um único lote, 100 ações, é bastante, porque o preço delas é alto, né? E aí nessa brincadeira você despreza a possibilidade de dividendo, de juros sobre capital próprio, de bonificação, de aumentar a participação através da subscrição. Então assim, tudo isso passa batido. E você fica analisando muitos gráficos. Qual é a evolução no período de tempo? O índice Ibov está subindo, está descendo, está lateral, e a gente acaba avaliando só isso, porque a gente tem uma visão muito limitada. Então, a gente começando dessa forma, sem ter aquela clareza do que é um posicionamento como holder e o que é um posicionamento como trader, na verdade, você tem uma leve... Normalmente quando a pessoa entra na bolsa e ela escuta sobre esse assunto, ela acha que já sabe tudo. E ela não teve aquele período de experiência de passar 2, 3 anos investindo de verdade, atuando como holder, vendo a carteira multiplicar, fazendo aportes mensais. E a pessoa não tem paciência para isso, porque ela fala assim: não, se for para ter um ganho num período maior, então eu vou ficar na renda fixa. Se é para arriscar, eu quero ganhar de verdade. E é aí que a maioria quebra a cara. Mesmo que você tenha um foco de longo prazo, o potencial de ganho a longo prazo na Bolsa de Valores é muito superior ao da renda fixa. O resultado que eu tive em 4 anos em relação ao período que eu estou entre poupança, fundo DI, desde que eu comecei, foi muito grande. 4 anos já ultrapassou mais de 10 de renda variável. Então assim, vocês percebem que a gente pode atuar com a cabeça de investidor ou atuar com a cabeça de especulador. O grande problema é que a gente vai entrar querendo ganhar muito dinheiro. E para ganhar muito dinheiro, você não vai querer esses últimos papéis que eu falei.
porque vai custar muito caro. Para você ter uma quantidade de papel mais elevada leva tempo e normalmente quando você entra você não está pensando muito nisso. Tá errado, mas você não está pensando nisso. E aí qual foi o primeiro ativo que eu mirei? Também influenciado pelos meus colegas de trabalho. Eu vou falar, a grande maioria, ó, tomou na cabeça. Eu comecei pela Gradiente e eu vi uma flutuação, foi impressionante. Acho que o meu primeiro trade, digamos assim, foi quando a Gradiente estava sendo negociada a R$6 naquela época. Eu vi uma flutuação que é de fazer a tua pressão subir fácil. Eu vi a ação sair de 6 para R$12. Eu me posicionei a R$6, mas achei que eu estava manjando tudo, a ganância subiu e eu falei, você quer saber? Eu não vou sair a R$12 não, mesmo tendo dobrado, eu vou sair a 14. Bom, dobrou de valor, o que vocês acham que aconteceu? O pessoal começou a realizar lucro e o papel despencou. Como é um ativo com spread muito alto, pouca liquidez e de grande especulação, a flutuação é agressiva para qualquer um dos lados. E aí eu vi ele recuar muito dos 12, acho que eu cheguei a ficar negativo. O papel voltou a subir e eu fechei a posição a R$9. Comemorei, podia ter fechado a 12, mas de 6 para R$9 eu tive um lucro razoável. Logo em seguida a gente começou a avaliar outras empresas com um potencial, digamos que explosivo. Isso, eu tinha carteira de ações, eu não tinha nada, eu não tinha posição como holder. A minha visão era assim, eu tinha carteira de renda fixa e estava na bolsa para poder apostar. E nessa brincadeira a gente começou a ver, opa, o pessoal está falando bastante da Agrenco e da Milk 11. E aí veio a seguinte condição, as duas estavam sendo negociadas a centavinhos. Então já dava para comprar vários lotes, dava para ter 1000 ações de Milk, dava para ter 1000 ações de Agrenco, e para cada real que se movimentasse nesses ativos a gente ganhava ou perdia muito. Então se era para arriscar fazia muito mais sentido. Eu, muito abusado, resolvi brincar já de cara com uns R$20.000. Nesse tempo de especulação, eu consegui fazer esses 20 mil virarem 30. Fiquei feliz, paguei imposto, não me importei em pagar imposto, afinal de contas eu estava ganhando muito dinheiro. Comecei a ver que a análise gráfica funcionava, achei que eu já estava manjando muito, eu comecei a acertar. Comecei a acertar com a cabeça errada, fazendo besteira, fui ficando mais abusado, fui para a Agrenco. Consegui fazer algumas operações na Agrenco, ganhei mais dinheiro, fechei posição. E aí eu comecei a olhar para a Milk 11. Eu falei assim, quer saber, eu acho que entre a Milk 11 e a Agrenco o potencial de valorização é muito maior na Milk 11, porque ela detinha controle sobre a Parmalat. Eu achava que era uma marca muito grande, já patrocinou times de futebol, então eu não via por que dar errado. Então eu peguei todo o resultado dos trades anteriores e direcionei para Milk. Então assim, percebem que até então, em nenhum momento eu estou atuando como holder, eu estou preocupando em analisar a empresa, eu estou simplesmente jogando o tempo inteiro com a bolsa. E eu estou acertando, né? Então a certeza que eu tenho que isso faz sentido e que é possível, ela vai ficando cada vez maior. E aí nessa brincadeira eu comprei a Milk 11 a 60 centavos mais ou menos. E aí eu falei assim, não, tá barato. E aí os fóruns começaram a falar muito na Milk 11. E aí tinham rumores de que a situação dela estava se resolvendo e que a dívida que ela tinha com a indústria alimentícia já estava resolvida e que o papel ia decolar. Ia dar o rally que o pessoal adora falar, né? E por incrível que pareça, ela saiu de 60 centavos, foi para 90 centavos, foi para R$1. Eu estava com um volume cavalar de ações e foi até R$3. Saiu notícia na mídia que ela não conseguia explicar o motivo dessa forte valorização, que poderia ser especulação pura. E aí, como ela tinha saído de centavos para R$3 e eu já estava com um ganho, no total a minha carteira estava já em R$60.000. E aí assim, vocês diriam, não, é óbvio, né, eu vou fechar a posição, eu já dobrei, ganhei muito dinheiro. Vocês falam isso agora enquanto estão de fora. E aí, tudo bem, eu fechei. Paguei um
belo do imposto, o governo ele sorri o tempo inteiro, né? Porque assim, eu posso perder, o governo ele nunca perde. Você paga o imposto, ele tem esse lucro dele garantido, flutua, você quebra a cara, pode ser zerado, mas o governo, aquele lucro lá, a renda para ele é fixa, pra gente ela é variável. Eu acho isso engraçado, mas não adianta chorar por isso, faz parte, é assim acho que no mundo inteiro, né? Então a gente tem que aceitar os riscos e saber o que está fazendo, essa que é a grande questão. Aí eu fechei a posição, paguei o imposto, e aí me vem uma história de que a Laep estava resolvendo todas as questões com a indústria alimentícia, que essa questão já estava superada, e inclusive que a Laep estava comprando a Daslu, e ela fez isso. E aí isso tudo aconteceu com a empresa em recuperação judicial. Então eu pensei assim, bom, a empresa está em recuperação judicial, ela foi de 60 centavos para R$3. Eu multipliquei meu capital imensamente. Não olhava balanço, não fazia balanceamento de carteira, não estava diversificado, não tinha, era uma aposta assim totalmente na loucura. O que eu decidi fazer? Volta os 60 mil, porque ela está comprando a Daslu. Acho que na época a negociação foi na casa de 1 milhão, eu não lembro muito bem. E aí assim, ela foi lançando diferentes notas no mercado. Aí aconteceu um fato que eu não me toquei. Ela disse que ia resolver parte da dívida dela em ações. Acho que ela ia subscrever na época, ia entregar parte dessas ações para os credores. E o que ia acontecer naturalmente, pessoal? Se a empresa está numa situação ruim e ela vai pagar parte da dívida em ação, os caras vão fechar a posição logo em seguida. É óbvio, e foi o que aconteceu. Eu voltei eu reapliquei tudo que eu tinha na Milk 11. Poucas semanas depois, ela fez isso. Ela começou eu até lembro que a corretora Socopa começou a negociar volumes gigantescos da Milk 11. E a gente até brincava falando, putz, grila, essa Socopa é só soca, né? Porque começou a sacanear com a gente bonito. Caiu 50% de um dia para o outro. Aí eu parei, né, e eu e outros colegas de trabalho conversando, e falei, e aí, o que a gente faz agora? Aí veio aquela história, não, agora não tem mais o que fazer, a empresa tá para resolver a situação dela, senta no papel e espera, deixa arder, uma hora vai ter que voltar. Isso você diria se você estivesse numa blue chip, né, meu amigo? Mas não era o caso. O que vocês acham que aconteceu 2 dias depois? Ela caiu de novo mais 50%. Sabe aquele lema do Tiririca, do pior que tá, não fica? Pois essa porcaria não funciona, né? Ficou pior. Aí a gente começou a ficar preocupado de verdade, mas eu não tô entendendo. Ela não disse que comprou a Daslu, que a questão da Parmalat já é coisa do passado, que já está resolvido? Pois é. Aí a gente conversando, falou assim, será que pior que tá, dá para ficar? Aí esse meu colega de trabalho falou assim, ó, para ficar pior, ela volta para centavo e agrupa. Eu, mentira, isso não vai acontecer. Cara, ô boca maldita, aconteceu. Voltou para os centavos e a empresa agrupou. E quando faz isso, se prepara que a intenção é para descer mais. Continuou descendo de novo. Ela foi assim, por exemplo, ela desceu para casa de centavos, acho que voltou próximo dos R$3 no agrupamento, voltou para centavos de novo. É inacreditável, voltou. Aí a gente falou assim, cara, essa história de sentar em cima do papel e esperar tá doendo. E aí ele falou, a gente conversando, né, o pessoal falou, não, mas a gente sabe que tem uma especulação grande, não dá para ficar emocionado com isso. Agora a gente tem que aceitar o risco. Eu falei, e aí, tem como ficar pior? Tem. Bastava agrupar de novo, voltar para casa dos R$2 e voltar para centavos outra vez. Olha, resumo da história. Lembra dos 60 mil que eu consegui com os trades, que eu tava manjando tudo? Me segue aqui que eu tô manjando os Paranauê. Zerou. E aí, nessa brincadeira, eu transformei 60 mil em zero. Então, o que eu quero dizer disso tudo para vocês é o seguinte. A questão não está se você quer apostar na Oi. A questão não está se é recuperação judicial ou não. A gente pode... A avaliação que eu estou fazendo em relação a manter a exposição na Oi é em relação ao que os ativos que dessa vez eu conheço.
eu trabalho com tecnologia, tenho um pezinho eu tenho uma proximidade de instituições públicas, então eu sei do que eu estou falando. E dessa vez a minha exposição não representa nem 1% da carteira. Então o que eu queria falar para vocês é isso. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. O que está errado, o meu erro foi entrar com uma cabeça 100% de jogador e não medir o meu risco. Eu não podia ir de 100 a 0, 100% ou 0. Eu estou falando da carteira como um todo. Eu coloquei em risco toda a carteira que eu tinha de renda variável na época. Então, para poder reforçar tudo isso que eu estou dizendo, eu vou colocar a imagem da minha carteira de renda variável, que eu já costumo compartilhar, conforme eu falei. Se vocês acessarem o blog do aprendizfinanceiro.com.br, vocês vão ver o resultado mensal como que foi e a foto da distribuição dos ativos que eu tenho. Vocês vão perceber que é insignificante. Poderia ter sido uma exposição maior? Poderia, mas eu não quero mais passar por esse tipo de situação, não. Eu percebo que eu tenho um potencial de ganho bastante interessante, mas eu não quero ficar preocupado. Eu não vou ficar olhando todo dia como que está a cotação da Oi, não. Então eu vou acompanhar e vou ver como que vai ser o desfecho disso. Se eu vou meramente especular e quando tiver para dobrar eu vou fechar a metade da posição, não sei, ou eu vou fechar a posição inteira. E como que vai ser essa negociação da Oi. Eu sei que é uma empresa que tem um potencial muito grande e que se for desenrolado toda essa situação, de repente eu mantenho ela em carteira. Hoje a exposição tem uma representação que não chega nem a 1%. Estão vendo a diferença de cabeça? O que diferencia entre você, o que diferencia você ser uma sardinha ou não? Eu espero que vocês tenham entendido o recado, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ficou um pouquinho prolongado, mas era uma experiência que eu queria compartilhar. Até a próxima, tchau, tchau!